Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Redditor. Estão presentes hoje conosco os senhores Paulo Moll, presidente, Rodrigo Gavina, CEO de Hospitais, Otávio Lascano, vice-presidente financeiro de Relações com Investidores, e Raquel Reis, CEO de Saúde e Odonto da Sul América. Informamos que o evento terá duração de 1 hora e sua gravação ficará disponível no site de RI da companhia. Após a apresentação inicial, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Redditor, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se crenças e premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Paulo Moll, que dará início à teleconferência. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui novamente. A gente teve aí mais um trimestre de resultados bastante sólidos, né, bastante fortes, reforçando aqui o sucesso da combinação de negócios da Redditor com a Sul América, que foi concluída há pouco mais de 2 anos. Vou destacar aqui alguns números, né, que mostram os nossos bons resultados e a resiliência aqui da companhia também, atravessando momentos que foram desafiadores aí para o setor de saúde. Na receita bruta consolidada, a gente atingiu 14,1 bilhões, crescimento de aproximadamente 7%. O EBITDA consolidado atingiu 2,3 bilhões, um crescimento de 22% ano contra ano, uma margem de 17,7%. Se a gente somar o resultado financeiro das reservas técnicas da seguradora, a gente chega a 2,6 bilhões de reais de EBITDA ajustado, com uma margem de 20%. O lucro líquido, a gente entregou 1 bilhão de reais, que é um crescimento de 21,1% ano contra ano. Vou deixar depois Raquel, Gavina e Otávio entrar aqui mais nos detalhes de Sul América, de Redditor individualmente. Mas queria também destacar na parte financeira, a gente teve uma geração de caixa operacional bastante forte, de 3,2 bilhões de reais, isso é um crescimento de 85% ano contra ano, com uma redução da alavancagem da companhia, lembrando que a companhia distribuiu ao longo desse período JCP, a companhia teve um programa de recompra também executado e abriu o segundo programa de recompra, e ainda assim fizemos também um capex importante aí na entrega e expansão de leitos, e ainda assim a gente tem uma redução da relação dívida líquida e EBITDA de 0,5 vezes no primeiro trimestre de 2024, para 2025, significa 1,7 vezes hoje o endividamento da companhia, na relação dívida líquida e EBITDA. Estamos com caixa bastante forte, caixa líquido da companhia, sem considerar as reservas técnicas, a gente está falando de 19,4 bilhões de reais, que nos coloca aí numa situação aí também de ter bastante flexibilidade para analisar novos investimentos, sejam orgânicos ou inorgânicos. E destacar que na nossa dívida a gente tem um custo médio competitivo, a CDI mais 0,9%, com prazo médio de 5 anos e meio. Falando aqui da expansão, a gente no início do ano inaugurou o novo Barra D'Or, a gente também consolidou a estrutura do São Luís Campinas dentro da Atlântica D'Or, e vem tendo uma boa expansão dos leitos operacionais. Era um ponto que a gente falou bastante no quarto trimestre, onde a gente teve um fechamento do ano de 2024 com um crescimento menor do que a expectativa nos leitos operacionais, e agora nesse primeiro trimestre, ainda que a gente tenha tido ali os primeiros 2 meses do ano, até o Carnaval, um movimento de frequências relativo ao ano passado mais fraco, a partir daí a gente viu uma aceleração,
fechando o trimestre com 10.148 leitos operacionais, que significa um crescimento de 291 leitos em relação ao fechamento do ano passado e um crescimento de 419 leitos em relação ao primeiro trimestre de 2024. A gente continua vendo essa dinâmica do fechamento do trimestre até a data de hoje. Hoje a gente já atingiu 10.356 leitos operacionais, o que dá um crescimento no ano de mais de 500 leitos operacionais, destacando ainda que a gente teve, nesse primeiro trimestre, um contrato importante no Rio de Janeiro com a Unimed Ferj, que foi descontinuado, e ainda assim conseguimos ter esse crescimento, mais uma vez, muito acelerado após o Carnaval, o início do ano. A gente teve uma frequências mais baixas, né? A gente não teve o perfil do ano passado, onde dengue e doenças respiratórias tiveram a chegada mais cedo dentro do ano. Sobre perspectivas aqui do ano, a gente espera que tenha um ramp-up acelerado dos ativos que estão ali dentro da Atlântica D'Or, que vocês vêm acompanhando. A gente também tem uma série de projetos orgânicos para serem entregues nos próximos anos, e a gente continua forte nesses investimentos, nas obras, e anualmente a gente tem atualizado vocês através do formulário de referência, e mantendo a nossa disciplina financeira, né? A gente com uma alavancagem hoje sob controle, com uma geração de caixa forte, como eu falei, com bastante flexibilidade para olhar oportunidades, sejam orgânicas, inorgânicas, seja acelerando recompra de ações, como a gente vem fazendo aí, com bastante cuidado a alocação de capital da companhia. Então, estamos bastante aí confiantes na entrega de um crescimento sustentável para 2025 e para os outros anos, com bastante foco, obviamente, em a característica do DNA da companhia, na qualidade assistencial, inovação e eficiência. Com isso, eu vou passar aqui para a Raquel, para a gente seguir as apresentações, e depois fico à disposição de vocês para as perguntas. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. É ótimo estar aqui para falar sobre os números desse início de ano da Sula. Então, a gente começou o ano da forma que terminou 2024, crescendo, mantendo o crescimento responsável. Foram quase 100 mil novos beneficiários no trimestre, tendo 65 mil em saúde e 34 mil em odonto, mantendo a tendência positiva dos últimos meses e tornando a estratégia de cross-sell cada vez mais presente no nosso dia a dia. Como eu reforcei nos últimos calls, após alguns anos difíceis em que ajustes foram necessários, vocês se lembram bem, a gente volta a ter aí uma rentabilidade controlada, o que tem nos permitido retomar o crescimento de forma sustentável, expandindo o acesso à saúde de qualidade, inclusive com o lançamento de novos produtos, novas regiões e com melhor utilização da nossa rede de prestadores parceiros. A sinistralidade de 79,3 melhorou 4 pontos em relação ao mesmo período do ano passado, voltando para os patamares mais habituais, né, para primeiros trimestres que a gente costumava ver, inclusive, em período pré-pandêmico. Ao mesmo tempo, mantivemos a disciplina no controle das despesas administrativas, que bateu 4,2% da receita. É uma grande característica dessa nova Sul-América. E falando dessa nova Sula, eu quero agradecer a todo o time, que é, de fato, o grande responsável pela entrega dos resultados que temos conseguido aqui na seguradora. Vou passar agora a palavra para o Gavina e fico aqui à disposição de vocês. Obrigada. Obrigado, Raquel. Bom dia a todos. Queria começar da parte que você terminou aí, agradecendo todo o time, Redditor e Sul-América, por todos os resultados que essa empresa vem entregando. E apesar de toda a dificuldade que a gente sente, o desafio que a gente tem no mercado, Paulo citou alguns, em relação à nova configuração com operadoras, enfim, a gente conseguiu entregar, vocês podem ver na página 5, um número de pacientes dia, respeitando a sazonalidade, né, do trimestre, conseguimos entregar um número de pacientes dias parecido com o ano passado, a despeito de todos esses ajustes. Lembrando que ano passado as nossas portas de emergência estavam bastante mais cheias, isso obviamente trouxe para a gente agora um desafio maior e a gente conseguiu compensar boa parte disso com o crescimento de cirurgias, que a gente consegue acompanhar no gráfico à direita também. Teve um crescimento de cirurgias e houve também um crescimento de cirurgias complexas. Crescimento de cirurgias complexas na ordem de quase 9%.
Indo para a página 6, falando um pouco do que, e ratificando aí as palavras do Paulo, a gente cresceu tri contra tri, perto de 4,3 leitos operacionais, ou seja, com toda a responsabilidade do crescimento e os ramp-ups dos leitos dos novos hospitais, para que, enfim, seja respeitado todo o evento, né, de crescimento dos hospitais e da qualidade técnica, da qualidade percebida que a gente entrega também junto com esse resultado financeiro e a responsabilidade que a gente teve. Conseguimos crescer 4,3 leitos operacionais e, se a gente olhar o número de leitos totais, tri contra tri, cresceu mais de 11%. Eu passo a palavra aqui, então, para o Otávio, para ele continuar na apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Gavina, mais uma vez. Bom dia a todos. Eu estou na página número 7. Receita bruta e ticket médio, exclusivamente do segmento de serviços hospitalares. Começando com o gráfico à sua esquerda, a companhia reportou no primeiro trimestre de 25, receita bruta desse segmento de 7.923 bilhões de reais, um crescimento de 6,8% frente ao primeiro trimestre de 2024, resultado de uma estabilidade do número de pacientes dia e o aumento do ticket médio de 6,8%. É também um crescimento de 0,2% na comparação com o quarto trimestre de 2024, resultado de um aumento do número de pacientes dia de 1,6% e uma queda do ticket médio de 1,3%. Para que não reste dúvida sobre o poder de precificação dos serviços prestados pela companhia, quando nós comparamos o ticket médio do primeiro trimestre de 25 com o primeiro trimestre de 24, ele aumentou 6,8%. Quando fazemos o mesmo do quarto trimestre de 24, quarto trimestre de 23, é um aumento de 10% no ticket médio. O terceiro trimestre de 24, quanto ao terceiro trimestre de 2023, 8,8%. E, por fim, segundo trimestre de 2024, quanto ao segundo. Eu estou, então, passando para a página número 8, receita bruta e ticket médio, exclusivamente no segmento de oncologia, como sempre, começando com o gráfico à sua esquerda. A companhia reportou uma receita bruta desse segmento no primeiro trimestre de 2025 de 869 milhões de reais, é um crescimento de 16,5% na comparação anual, resultado de um aumento do número de infusões de 3,8% e aumento do ticket médio de 12,2%. Na comparação trimestral, é um crescimento de 4,8%, resultado de um aumento do número de infusões de 2,2% e aumento no ticket médio de 2,5%. À sua direita, apresentamos graficamente a evolução do ticket médio desde o primeiro trimestre de 2024. Estou passando, então, à página número 9, custos e despesas, mais uma vez, exclusivamente do segmento de serviços hospitalares. À sua esquerda, a companhia reportou custos totais de 5.519 bilhões de reais no primeiro trimestre de 25, um crescimento de 10% na comparação anual, uma queda de 1,3% na comparação trimestral. À sua direita, apresentamos graficamente a evolução de despesas gerais administrativas. No primeiro trimestre de 2024, nós tivemos um one-off positivo de 65 milhões de reais, reversão de provisão por um questionamento envolvendo o ágio histórico de Sul América por ocasião da entrada do ING no capital da empresa muitos e muitos anos atrás. Da mesma maneira, tivemos um one-off positivo no quarto trimestre de 2024 de 18,5 milhões de reais, relacionado à transferência de despesas com pessoal operacional da linha de despesas gerais administrativas para custos da companhia. Digo isso porque o SG&A do primeiro trimestre de 2025 de 327 milhões de reais, ele correspondeu a 4,1% da receita bruta da companhia. Quando os ajustes feitos na série histórica são realizados, esse percentual, esse montante permanece relativamente estável ao longo da série histórica. Estou passando para a página número 10, EBITDA e lucro líquido, do segmento de serviços hospitalares, como sempre começando com o gráfico à sua esquerda. A companhia reportou um EBITDA contábil no primeiro trimestre de 2025 de 1.672 bilhões de reais, é um crescimento de 0,9% na comparação anual, é um crescimento de 9,1% na comparação trimestral, uma margem EBITDA contábil de 23,8%. À sua direita, a evolução gráfica, apresentamos graficamente a evolução do lucro líquido da companhia. A companhia teve um lucro contábil e um lucro líquido ajustado
de R$ 1 bilhão e 17 milhões e R$ 1 bilhão e 70 milhões, respectivamente, no primeiro trimestre de 2025. Estou passando à página número 11, dados sobre a performance de Sul América, começando com o gráfico no alto à sua esquerda. Receita líquida no primeiro trimestre de R$ 8 bilhões e 47 milhões, um crescimento de 12,2% na comparação anual. Ainda no alto à sua direita, a sinistralidade cai 3,9 pontos percentuais para 78,6% no primeiro trimestre de 2025. Ainda à sua direita, abaixo, um crescimento sustentável do número de beneficiários clientes da companhia, atingindo 5 milhões e 400 mil beneficiários no primeiro trimestre de 2025. Por fim, na parte inferior da página, à sua esquerda, a companhia reportou um EBITDA contábil de R$ 660 milhões, um EBITDA ajustado de R$ 986 milhões, quando adicionamos a receita financeira sobre ativos garantidores. Em termos consolidados, o EBITDA da companhia foi de R$ 2 bilhões 332 milhões. O EBITDA consolidado ajustado da companhia foi de R$ 2 bilhões 641 milhões, um crescimento de mais de 21% na comparação anual. Estou passando à frente, na página número 12, endividamento, começando com os dados à sua esquerda, uma posição de caixa equivalentes e títulos e valores mobiliários de 41,4 bilhões de reais. Quando excluídas as provisões técnicas, um caixa líquido de 19 bilhões 445 milhões de reais. A empresa reportou uma dívida bruta de 36,8 bilhões de reais, uma dívida líquida de 17,3 bilhões de reais, uma razão de dívida líquida EBITDA de 1,7 vezes, e quando nós adicionamos, inserimos no cálculo de alavancagem financeira as provisões técnicas para seguros, essa razão, dívida líquida EBITDA, cai para 1,1 vezes. No centro da página, o prazo médio de endividamento de 5 anos e meio, o custo de capital de terceiros muito bem controlado, CDI mais 0,9. Por fim, à sua direita, apresentamos graficamente o cronograma de amortização de compromissos financeiros até o final, o prazo mais longo da dívida da companhia. Toda a última página número 13, fluxo de caixa gerencial. Começamos com o gráfico à sua esquerda, fazendo a reconciliação do EBITDA do primeiro trimestre com a variação de caixa, também no primeiro trimestre, por óbvio. Partindo, então, de um EBITDA de R$ 2 bilhões 332 milhões, nós temos uma variação de capital de giro positiva de R$ 1 bilhão 463 milhões. Temos negativos 102,2 milhões de outros itens de balanço. Na sequência, nos movendo à sua direita, temos 187,4 milhões de pagamentos de aluguéis e arrendamentos. Mais uma vez, à sua direita, temos o pagamento de impostos de 314 milhões de reais. Temos, então, negativos 1 bilhão 634 milhões de reais advindos das atividades financeiras. Aqui entra captações, amortizações, pagamento de juros, a receita financeira sobre a aplicação do caixa da companhia, distribuição de dividendos e o próprio programa de recompra de ações da companhia. Por fim, temos investimentos negativos, 208 milhões de reais. Aqui nós temos, entre investimentos em greenfields e brownfields, 471 milhões de reais. Temos, adicionalmente, investimentos em manutenção de 120 milhões de reais e temos o retorno de investimentos realizados no Hospital Campinas, de 383 milhões de reais. Eu digo, na medida que nós transferimos esse empreendimento para dentro da joint venture com o Bradesco, nós fomos reembolsados proporcionalmente aos investimentos já realizados. Por fim, à sua direita, apresentamos graficamente a evolução do prazo médio de recebimento, estoque e pagamento do segmento de serviços hospitalares. Bom, terminamos aqui a apresentação e abrimos aqui o espaço para perguntas e respostas. Mais uma vez, muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Devido à limitação de tempo desta teleconferência, pedimos gentilmente aos analistas para se limitarem a no máximo 2 perguntas, para que dessa forma mais pessoas possam participar.
Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citi. Por favor, Leandro, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal, obrigado. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre expansão de leitos operacionais, né? Vocês até destacaram aqui que na figura mais atualizada já está próximo de 500 esse ano. Queria entender um pouquinho como é que vocês estão imaginando a sazonalidade, né, da evolução de leitos ao longo do ano. Assim, nos últimos anos, pelo menos, a gente vê ali que até o Q2 você vem tendo uma expansão mais forte, e depois o segundo semestre é um pouco mais fraco, até com algum fechamento, assim, se deveria ser um pouco o direcional desse ano também, ou em função dos projetos, dos ramp-ups dos diferentes hospitais, a gente tem espaço aqui para ser um pouco diferente. Essa seria a primeira pergunta. A segunda, eu queria explorar aqui a parte do Intercompany da Sula, né, que vem crescendo em participação e ajudando um pouco o crescimento dos hospitais. E aqui são duas frentes. A primeira, se vocês puderem falar um pouquinho o que vocês estão vendo ainda de oportunidade, assim, onde a gente está nesse ciclo aqui de ganhar a participação dos hospitais da rede dentro da Sula, e falar um pouquinho também do contexto comercial com outras operadoras, se tiveram algumas questões de descredenciamento agora específicas do Q1, mas no geral, assim, o que vocês estão vendo de mercado e condições com outros players também? São essas as perguntas. Obrigado. Tudo bem, Leandro. Paulo aqui. Obrigado aí pelas perguntas. Falando sobre sazonalidade, no ano passado a gente teve, obviamente em qualquer ano você tem primeiro e quarto trimestres com menos frequência do que o segundo e o terceiro, né? Isso tende a funcionar dessa maneira todos os anos. Mas dito isso, no ano passado a gente teve particularmente um primeiro trimestre mais forte do que o usual e um segundo trimestre bastante forte também, alguns meses ali do segundo trimestre, inclusive sendo os meses mais fortes do ano. Nesse ano, a gente, ainda que vocês possam esperar primeiro e quarto trimestre naturalmente com frequências mais baixas do que o segundo e o terceiro, a gente espera ter uma sazonalidade um pouquinho diferente do ano passado, onde a gente acelera o crescimento de leitos no segundo semestre desse ano, fruto da gente estar fazendo um ramp-up de várias novas unidades, aí, como a gente colocou. O nosso crescimento, principalmente na comparação com o ano anterior, estou falando da parte hospitalar, né, que é a tua pergunta, ele tende a estar um crescimento mais forte no segundo semestre do ano do que no primeiro semestre do ano, por essas razões aqui que a gente colocou. Sobre a gente estar crescendo o Intercompany, né, a Sul América, primeiro, destacar que ela está crescendo a carteira dela, então, naturalmente, a participação de Redditor com essa seguradora já naturalmente ela vai evoluindo e crescendo. E junto com isso, se você olhar em termos percentuais, vamos lembrar que a gente teve alguns descredenciamentos importantes que a gente citou, né, ao longo do ano passado, e inclusive nesse primeiro trimestre aqui eu citei a Unimed Fest. Então isso também faz com que dentro do nosso mix de operadoras, grandes operadoras como Sul América, Bradesco, tem uma tendência a crescer dentro do nosso mix. Tá joia, Paulo. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Rafael Elage, do XP. Por favor, Rafael, seu microfone está liberado. Bom dia a todos. Obrigado por pegar as nossas perguntas. Também vão ser duas do nosso lado. A primeira é com relação à sinistralidade de Sula. Eu queria entender um pouco, se a Raquel puder dar um pouco mais de detalhe com relação a o que desse efeito, né, desse resultado mais positivo poderia ser realmente algo conjuntural. Então, o que vocês comentaram até no call passado, né, uma menor ocupação ali dos leitos hospitalares, talvez tenha algum efeito positivo do ponto de vista de sinistralidade, não só falando da questão dos hospitais da rede. E um segundo ponto seria entender do ponto de vista de crescimento de ticket dos hospitais, né? O Otávio já antecipou aqui a capacidade da companhia de reajustar os preços de tabela, mas queria entender um pouco como
tanto o reajuste de preço de tabela quanto a evolução ali do mix influenciaram nos resultados e como a gente deveria olhar isso daí para frente. Obrigado, pessoal. Rafael, vou pegar a segunda aqui, o Paulo, depois eu passo para a Raquel responder a primeira. A gente sempre pede que todos os investidores analistas sejam cuidadosos ao olhar a nossa evolução de ticket e sempre olhar em bases anuais, nunca olhar uma comparação em trimestres sequenciais. E você pode ver ao longo da nossa história, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, a gente vem conseguindo repassar alguns pontos, 2 pontos acima da inflação. Essa a melhor maneira que a gente sugeriria que vocês continuem a olhar, sempre com cuidado de estar olhando um período de 12 meses, porque você pode ter flutuações trimestre a trimestre, até pelo perfil, pela sazonalidade. Às vezes você tem, ano passado, por exemplo, você teve dengue vindo cedo, isso te traz mais volume, mas eventualmente tem impacto em ticket. Então, sempre para amortecer e evitar algum erro de análise, sempre olhar esse período de 12 meses contra 12 meses. Raquel, te passar a primeira. Obrigada, Paula. Rafael, bom dia, obrigada pela pergunta. Bom, uma parte aqui da resposta com relação ao primeiro TRI se dá sazonalidade e o Paulo já fez uma parte dela, né? Então, ano passado, quando você compara especificamente com o ano passado, a gente teve uma tipicidade, né? Dengue chegando mais cedo e tudo mais, pronto-socorro bastante cheio, e isso, sem sombra de dúvida, acaba impactando na nossa sinistralidade. Mas o que a gente está vendo esse ano, até então, é uma sazonalidade muito mais conhecida, né? O que a gente costumava ver em anos anteriores. Então, tá fazendo bastante sentido e a gente tem que sempre observar posição de carnaval, posição de feriados, se o feriado cai no meio da semana, se emenda quinta e sexta, se pega terça, enfim, tudo isso acaba tendo um impacto, tanto para a seguradora quanto para o hospital. Como você sabe, qualquer coisa que a gente faça aqui é um transatlântico, né? Então, a operação de uma seguradora, qualquer decisão que você tome, ela demora pelo menos 12 meses para a gente conseguir impactar 100% da nossa base de clientes. Então, o que a gente está colhendo hoje, o que a gente está vendo hoje nesse primeiro TRI de sinistralidade, passou pela toda a lógica de recomposição de preço, tanto no estoque quanto na venda nova, né, pelos reajustes, pelos produtos modulares que foram lançados, combate à fraude. Ano passado, as 174 mil vidas de incremento de fato que nós tivemos, todas elas já entraram nessa nova lógica de produto, né? Esse ano, mais 65 mil vidas de net adds no saúde também já nessa nova lógica de produto. Quando a gente olha para a coparticipação, que é um fator fundamental para ter um uso racional aí do benefício saúde, a gente também vê um crescimento, inclusive em carteiras de varejo, que é excepcional. Então, 100% do adesão já vendido hoje com coparticipação, 40% da venda nova de PME com coparticipação, e no empresarial batendo 85%. Então, quando a gente soma tudo isso, eu acho que essa é a resposta que você está buscando aí para essa sinistralidade do TRI. Obrigada. Super claro, pessoal. Obrigado. A próxima pergunta vem do Sr. Joseph Giordano, da JP Morgan. Por favor, Joseph, seu microfone está liberado. Olá, bom dia a todos, bom dia Paulo, Otávio, Raquel, Gavina, obrigado por pegarem minha pergunta. Queria continuar explorando um pouco esse crescimento bastante forte que a gente tem visto na Sul-América, né, que ele vem atrelado uma margem bastante saudável. Então, você já comentou um pouquinho da questão de coparticipação, eu queria entender um pouquinho como é que a gente tem visto a questão de rede, né, se é um produto mais regional, vocês estão conseguindo trabalhar um pouquinho a rede de maneira mais adequada, né, ao passo que vocês estão trabalhando cada vez mais a quatro mãos com o pessoal do lado hospitalar. A minha segunda pergunta vai para o Gavina, né, a gente está vendo, óbvio que essa sazonalidade atrapalha um pouco a leitura da rampagem desses novos leitos, mas eu queria escutar de você como é que você tem visto o credenciamento fora, né, desse binômio aí Bradesco e Sul América para esses novos ativos, né, e aí tentar entender um pouquinho melhor como a gente deveria ver a aceleração, né, da ocupação desses leitos ao longo que a gente entra no segundo semestre. Muitíssimo obrigado.
Obrigado, Joseph e Rodrigo Gavina. Começando de trás para frente aí, né? A gente tá vendo com otimismo, com a cautela necessária, mas com otimismo. A gente já possui alguns credenciamentos, né, que já estão instalados e funcionando, e estamos negociando com o restante do mercado com a devida cautela. Lembrando que as praças são diferentes, né? Os ativos estão em praças diferentes, e isso nos remete a negociações diferentes, onde o negócio acaba tendo mais poder em algumas regiões com determinadas operadoras, não Bradesco e Sul América. Mas, sendo objetivo, a gente está com alguns credenciamentos fora o binômio Bradesco e Sul América, já temos negociado outras operadoras e continuamos com negociações com as demais. Então, a gente acha que isso vai crescer e evoluir bastante, lembrando que o ramp-up tem sido bastante positivo, né? Joseph, Raquel aqui, obrigada pela pergunta. Bom, quando a gente olha para o crescimento, acho que tem um fator que eu devo mencionar antes de qualquer outro. É óbvio que a gente tem um time comercial muito robusto, que está na rua diuturnamente, bastante próximo a todos os corretores, todas as grandes empresas, né, viabilizando cada vez mais produtos disruptivos, não entregando só aquilo que a gente tem disponível na prateleira, mas cada vez mais montando junto com o nosso cliente, com o corretor, o produto que faz sentido para aquela empresa. Mas não é só a área comercial, né? Eu acho que é aí que está o grande diferencial. Então, quando eu olho tanto para a equipe de Sul América quanto para o time de Redditor, todo mundo está sempre buscando, está sempre gerando um lead. A área de compras, no momento que está ali em negociação, está sempre lembrando da Sul América do outro lado. Então, essa sinergia é fundamental para a gente conseguir alcançar esse crescimento, junto com toda a estratégia de lançar em regiões não óbvias. A gente já falou, acho que eu já mencionei aqui para vocês o lançamento de Parauapebas, o produto regional de João Pessoa. Então, em alguns lugares, faz sim sentido você ter um produto um pouco mais fechado, que acaba tendo um ticket médio um pouco mais baixo. Mas o que a gente está enxergando aí de crescimento de base de beneficiários é também naqueles nossos produtos mais tradicionais, que tem um ticket médio mais alto, e para isso a gente fez uma estratégia de conciergeria, né, então de não só atrair novos clientes, mas manter esses clientes na casa pela maior quantidade de tempo possível. Então tem toda uma diretoria de atendimento exclusivo dedicada à satisfação desses clientes, é uma obsessão essa questão da satisfação, para que ele permaneça conosco mais tempo, né? O crescimento de base é sempre um produto entre venda e não cancelamento, então esses dois pontos são igualmente importantes para todo o time. Obrigada. Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, Samuel, seu microfone está liberado. Bom dia, Paulo, Rodrigo, Otávio, Raquel, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, novamente sobre sinistralidade na Sul América. A Raquel comentou um pouquinho sobre a dinâmica de sazonalidade, né, e outras alavancas ainda que conseguem ser capturadas, né, copagamento, etc. A pergunta é mais se a companhia acredita que já chegou num patamar ótimo, né? Até quando a gente olha os números, né, a sinistralidade chegou num patamar atual, né, de 78,6 abaixo do que foi entregue no primeiro TRI de 2019, né? No patamar pré-pandêmico, né? A pergunta é se dá para ir mais, assim, dá para buscar realmente outras alavancas adicionais ali para reduzir um pouquinho mais ou não? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é sobre hospitais. Vocês até abriram, né, o impacto dos ativos recentemente lançados no EBITDA, né, acabou contribuindo ali com 57 milhões de reais. Vocês conseguiriam dar uma ideia de magnitude de margem, mais para entender ali se esses ativos acabam jogando, né, essa margem ainda para baixo, ou se a queda de margem foi, na verdade, por conta da taxa de ocupação menor ali de janeiro e fevereiro que vocês comentaram no call anterior. É isso. Obrigado. Samuel, vou começar aqui com a segunda. A gente não dá a abertura dessa margem, mas para ajudar vocês a entenderem,
nesse primeiro trimestre a margem ainda é uma margem abaixo da companhia. E a nossa expectativa, dado que o ramp-up está indo muito bem, é que isso já vá convergir no agregado para uma margem similar à companhia, alguns ativos até superior à margem da companhia, pela localidade que eles estão presentes, pelo nível de ticket, pelo mix, no segundo semestre. Raquel. Vamos lá, Samuel. Obrigada pela pergunta. Bom, eu te diria que o patamar que a gente está alcançando de sinistralidade é um bom patamar, é um patamar que está sendo reconhecido pelo mercado. Mas, por outro lado, eu tenho um acionista exigente que está sempre buscando uma melhora desse número, né? Então, essa é uma perseguição que a gente tem aqui, conjunta, né, extremamente balanceada com o nosso crescimento da base de beneficiários, né? Então, a gente sempre busca repassar parte desse ganho em preço, né? Então, seja no reajuste, seja na precificação para novos clientes, para ampliação da nossa base de beneficiários. A gente bateu esse ano a marca histórica de 3 milhões, superou, né? 3 milhões de vidas atendidas em saúde, se aproximando aí de uma outra posição no ranking das maiores operadoras do mercado. Outro ponto relevante que eu posso citar nessa linha é a redução do reajuste do pool, né, dos pequenos contratos até 29 vidas. Então, nós divulgamos um reajuste para esse exercício maio 25, abril 26, 4 pontos percentuais menor do que o ano passado. Então, é sempre uma combinação desses dois fatores, mas sempre perseguindo uma melhora da sinistralidade. Obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado, Paulo. Bom dia. A próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, da Morgan Stanley. Por favor, Maurício, seu microfone está liberado. Bom dia, Paulo, Raquel, Gavina, Otávio, obrigado pelo espaço. Primeiro, começar por uma pergunta um pouco mais setorial, né? A questão de regulação da ANS, parece que tem vários assuntos ainda que estão meio que voando por aí, né? O plano de cobertura reduzida, o reajuste do individual, o tamanho do pool, inclusive até discussões no Senado, né, sobre cancelamento unilateral, a própria judicialização do setor, né, discutida com o judiciário. Se pudessem, Raquel, se puder dar uma visão um pouco de como está a visão de vocês, né, para onde isso está progredindo, o que parece ser uma tendência e como isso pode impactar vocês. E a minha segunda pergunta, talvez até voltar para o tema anterior, né, esse trade-off de rentabilidade versus expansão de carteira, porque dá para ver que nitidamente a rentabilidade está aumentando, ou seja, imagino que obviamente, né, a rentabilidade dos contratos tem aumentado, né? Então, seja por desenho de como esse plano é feito, seja pelo preço, mas ainda está numa toada bastante forte de rentabilidade dos contratos, né? Então, se vocês ainda veem espaço para continuar nessa toada de rentabilização, ou vocês devem migrar, e quando devem migrar, mais para uma questão de expansão de carteira? E nessa expansão de carteira, o tipo de cliente que vocês vão atrás, né? Raquel, você falou um pouco dos tickets mais altos, né? Mas toda essa nova lógica de produto, como você falou, se isso de alguma forma também te abre outros perfis de clientes que te permitam essa expansão de carteira. Muito obrigado. Esse é Pedro, eu que agradeço pela pergunta. Vamos começar pela mais difícil, né? Falando de regulação, tem diversas consultas públicas em andamento, algumas mais faladas, outras menos faladas, aí, de conhecimento público, tem vacância de algumas cadeiras ali no órgão regulador, então a gente está num momento relativamente conturbado aqui em termos de regulação. Ontem à noite surgiu um fato novo, que eu não sei se já é de conhecimento geral, se todos se lembram, a consulta pública 145, que tratava 4 grandes temas, desde o reajuste do individual, coparticipação, venda online e novo agrupamento para o pool, inclusive determinando um índice de sinistralidade a ser perseguido e a aplicação de um único índice. Quando foi divulgada, a Abrange, que é uma das associações que representam as empresas de plano de saúde, entrou com um pedido de liminar, né? E aí o juiz pediu apreciação do Ministério Público e tudo isso,
E ontem saiu o deferimento dessa liminar, indicando a suspensão, neste momento, da consulta pública 145, exigindo que o regulador, a ANS, apresente todos os estudos de análise de impacto regulatório. Isso é fundamental para o mercado. Teve dispensa dessa avaliação de impacto regulatório no momento da consulta pública, então a gente respira mais aliviado no dia de hoje, sabendo que vai ter uma razoabilidade muito maior para encarar esses temas. Então, a tendência que a gente vê com essa suspensão é que toda essa análise de impacto regulatório aconteça, que exista um fatiamento desses temas, que são todos temas muito grandes para o mercado, né, muito impactantes, e que tenha um prazo, de fato, para que essa análise e eventual adequação ocorra. Então, a princípio, o prazo indicado pelo juiz em questão foi de 90 dias. Tem diversas outras em andamento, uma que muda valores de multas aplicadas hoje para qualquer tipo de falha da operadora, tem a questão dos planos ambulatoriais sem pronto atendimento, então tem bastante coisa acontecendo. Veja, nós defendemos a evolução, e eu acho que tem sempre um espaço para que tenha alterações regulatórias aí, mas a busca sempre tem que ser ampliar o mercado, ampliar o acesso, porque dessa forma, além de gerar riqueza para o país, a gente desafoga o SUS, então tem que ser uma agenda bastante conjunta e uma agenda, inclusive, do Ministério da Saúde. Então, acho que é a principal novidade que a gente tem nesse tema. Com relação ao tema anterior de sinistralidade, trade-off, rentabilidade versus expansão de carteira, acho que muito do que a gente está vendo hoje passa pela questão do nosso mix de produtos, nosso mix de regiões e uma estratégia bem desempenhada na ponta pelo time comercial. Então, óbvio que em determinados momentos a gente escolhe apostar para entrar em alguma região, né? Então a gente escolhe entrar eventualmente com uma sinistralidade mais alta para colocar o pé, fincar a bandeira em alguma região, ou escolhe entrar com uma sinistralidade mais alta em um cliente, porque eu preciso daquela bandeira, porque eu preciso das portas que ele me abre ali com os prestadores. Então essa análise é feita muito caso a caso, muito tailor-made. A gente tem aí comitês semanais para ir definindo isso e acertando os rumos. Tá bom? Obrigada pela pergunta, Cepeda. Eu que agradeço. Obrigado, Raquel. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Miele, da Goldman Sachs. Por favor, Gustavo, seu microfone está liberado. Bom dia, Paulo, Otávio, Raquel, Gavina, obrigado pela apresentação. São duas também aqui. Eu queria fazer uma primeira pergunta sobre Sul América, sem querer ser muito repetitivo no tema comercial, mas eu queria explorar um ângulo um pouco mais geográfico aqui de estratégia de crescimento da companhia, né? A gente olhando primeiro tri, até um pouco mais para trás, a gente tem visto aí um ambiente competitivo em São Paulo cada vez mais desafiador, né? E acho que no Rio de Janeiro tem uma questão um pouco mais mercadológica, que foi uma erosão grande de base de beneficiários nesse primeiro tri, né? Uma queda bastante expressiva segundo a ANS. Então, o que eu queria perguntar em cima disso, assim, é como vocês estão vendo a priorização de regiões para crescimento de carteira aí ao longo de 2025, né? Vocês já comentaram um pouco sobre um foco aqui São Paulo-Rio, mas como vocês estão vendo aqui a relevância que outras praças podem ter aqui na estratégia de Gross Ads ao longo de 2025 e 2026. Então, se vocês pudessem tocar, Raquel, por favor, nesse tema, eu agradeceria bastante. E uma segunda pergunta um pouco mais objetiva aqui na parte hospitalar, é entender um pouco a linha de CAPEX, mais especificamente em expansão. Tem uma queda bem expressiva, né? Tanto sequencial quanto ano contra ano. Eu queria entender se isso aqui pode indicar alguma melhoria de condição comercial aqui com os fornecedores de obra, se de repente a gente pode ter tido aqui um adiamento talvez de CAPEX para o restante do ano, mas para a gente entender a natureza aqui desse CAPEX mais baixo que a gente teve. São esses dois pontos, pessoal. Obrigado. Gustavo, obrigada pela pergunta. Vamos lá, comercial. Primeiro ponto relevante é que a gente tem crescido no Brasil inteiro, né? Então tem um time aí de aproximadamente 400 pessoas espalhado nas mais diversas regiões,
buscando crescimento em todas elas, né? Afinal de contas, quando a gente ganha uma grande empresa, na grande maioria das vezes essa empresa tem uma capilaridade bastante espalhada e a gente tem que ter rede para fazer atendimento desse público. Falando das regiões, é óbvio que tem um grande crescimento e um foco também, né, naquelas regiões que são óbvias, que é Rio e São Paulo, mas a gente também tem um braço forte em Curitiba, por exemplo, que é um setor com grandes indústrias, uma região com grandes indústrias, e a gente também tem olhado com bastante carinho para lá. Nordeste também tem sido uma praça de foco, e Minas também. E essas outras entradas que a gente tem tentado fazer, como eu mencionei, de Parauapebas e outras regiões assim. No Rio de Janeiro, você está certo, a gente vê um mercado muito aquecido, um crescimento de base muito relevante nesses últimos meses, não só nesse trimestre, mas desde o ano passado a gente vê Rio de Janeiro batendo recorde de vendas. E em São Paulo eu vejo o mercado um pouco mais agressivo em termos de um player ou outro, mas lembra do que eu falei no início, né, de crescer com responsabilidade para a gente manter essa trajetória sustentável. Então, a gente está muito seguro da precificação que tem sido feita aqui, especificamente falando de varejo, né, que tem basicamente uma tabela na rua, que essa tabela é bastante coerente para a gente conseguir manter uma sinistralidade equilibrada. Então, a gente não participa há muito tempo de nenhum tipo de guerra de preço, guerra comercial. E São Paulo eu vejo pontualmente uma ou outra operadora fazendo alguns preços que a gente tem um pouco de dificuldade de entender. Mas, em linhas gerais, a estratégia é essa. Obrigada, Gustavo. Gustavo, eu estava falando, vou pegar aqui a segunda pergunta. Eu diria que a melhor informação pública para ajudá-los a modelar investimentos ao longo do tempo está lá estabelecida dentro do formulário de referência, lá na seção 2.10, que trata lá do plano plurianual de investimentos, crescimento orgânico da companhia. Mas para tentar te ajudar aqui um pouquinho, eu diria que nesse exercício fiscal, o volume total de investimentos, greenfields, brownfields e manutenção, deve ser bastante parecido com o que foi realizado no último exercício fiscal. Pontualmente, no primeiro trimestre, a companhia tem 208 milhões de reais de fluxo de caixa resultante das atividades de investimentos, incluindo aqui 383 milhões de reais, que eu vou chamar aqui de reembolso, né, de investimentos incorridos pela Redditor na medida que transferiu o Hospital Campinas para debaixo da JV com o Bradesco. Chamo, por fim, a sua atenção para o fato de que, na medida que os investimentos que vêm sendo realizados pela companhia nos últimos anos atingem um maior grau de maturidade, a gente passa pelo ramp-up dos hospitais que estão sendo inaugurados e as expansões também. A empresa ganha mais alavancagem operacional e o processo de desalavancagem financeira da empresa ele ganha velocidade. No quarto trimestre do ano passado, a dívida bruta era de 37,6 bilhões de reais. No primeiro trimestre desse ano, caiu para 36,8 bilhões de reais. Da mesma maneira, a dívida líquida caiu de 17,8 bilhões de reais para 17,3 bilhões de reais. É a nossa melhor expectativa. Na medida que a gente passa por todo o ciclo de investimentos, os investimentos passam pelo ramp-up e atingem o maior nível de maturidade, e o processo de desalavancagem financeira da companhia ele avance e a empresa ganhe mais musculatura financeira. É isso. Legal, tá claro. Obrigado, Otávio. Obrigado, Raquel. A próxima pergunta vem do senhor André Salles, da UBS. Por favor, André, seu microfone está liberado. Bom dia, Paulo, Otávio, Raquel, Gavina, todo o time da Redditor. Eu tenho uma pergunta aqui, ela é mais geral assim, mas só para entender a cabeça da companhia com relação à alocação de capital aqui. É, teve uma geração de caixa bem forte esse trimestre, tem alguns pontos ali que são meio específicos, né? Mas a gente teve também venda de ativos recentemente. Com esse novo volume de dinheiro aí que vem entrando na companhia, como é que vocês estão vendo nível de payout? Se está adequado ao que vocês estão enxergando em termos de oportunidade para frente, ainda considerando aí um macro mais incerto, custo de capital alto também? Se vocês puderem passar por um pouquinho mais de detalhe nesses pontos, eu agradeço. Obrigado. André, bom,
A gente, obviamente, vai continuar analisando todas as oportunidades que a gente tem. Obviamente, a gente tem um programa aí já anunciado de investimentos orgânico, a gente tem um programa de recompra aberto e a gente tem novos projetos em análise na companhia. Então, eu não tenho como te adiantar aqui um número preciso. A gente sempre vai buscar deixar o nível de alavancagem da companhia controlado, e o que a gente vai pagar de dividendo vai ser também fruto dessas outras decisões. Enquanto a gente tiver boas oportunidades de alocar capital, sejam elas novos projetos orgânicos, inorgânicos ou recompras de ação, com nível de retorno adequado, a gente vai fazer. Pode chegar um momento que a geração de caixa da companhia esteja tão forte, as oportunidades não sejam suficientes, e a gente vai reavaliar o nível de pagamento de dividendos em consequência disso. Entendido. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Por favor, Vinícius, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Vocês comentaram bastante aqui nessas respostas anteriores sobre a frequência mais forte, trazendo mais alavancagem operacional, a rampa da Atlântica D'Or também sendo importante, né, para a margem da empresa. Mas queria explorar um pouquinho, né, além dessas alavancas, o que seriam as alavancas adicionais de expansão de margem dos hospitais legado olhando para frente, né? Se a gente, eu lembro que vocês comentaram no último call em relação à integração sistêmica dos hospitais adquiridos lá em 2020, 2021, podendo ser um dos promotores, mas só para entender assim se isso deveria ser algo relevante no todo, se tem espaço para mais alguma otimização além disso. E aí, uma outra pergunta seria em relação aos hospitais que eles tiveram descredenciamentos ao longo dos últimos trimestres, né? Acho que até na pergunta do colega que observou, né, que a receita Sul-América tem sido muito forte, a receita ex-Sul-América, ela estava um pouco menor, um crescimento um pouco menor. Acho que tem um pouco disso, né, os credenciamentos ao longo desses últimos trimestres. O que vocês podem comentar em relação a uma recuperação dos leitos operacionais dentro desses hospitais, como que vocês estão observando, se isso tem impactado a margem desses hospitais específicos e qual seria o turning point, né? Acho que são esses dois pontos, pessoal. Obrigado. Beleza, Vinícius, vamos lá. Bom, primeiro em relação à margem adicional, o que são as oportunidades. Obviamente, numa operação com 79 hospitais, você sempre tem oportunidade de melhoria, vindo de automação, você citou as questões de sistemas, né? A gente tem 13 plantações sendo feitas aqui de HS, né, sistemas hospitalares, que trazem junto, né, uma padronização de processos e ganhos de eficiência importante. Então, tem, obviamente, muita coisa aqui a ser feita. Agora, eu diria, se fosse para destacar uma delas, que tem a ver com a tua segunda pergunta, a alavancagem operacional, né, fruto da abertura de novos leitos, ela é a mais importante. O hospital é uma estrutura com custo fixo muito alto. Quando você coloca um leito adicional, e a gente tem muito crescimento via brownfields, como vocês sabem, né, a maior parte do nosso crescimento orgânico são brownfields, e eles têm retornos altos porque você tem uma manutenção dos custos fixos do hospital e uma margem incremental bem maior do que a margem da companhia, né? Para dar um exemplo, assim, sobre a nossa maior linha de custo, que é pessoal no hospital, um hospital que roda com 6 funcionários por leito, ele, quando cresce um leito, ele coloca mais ou menos 3,5 funcionários para colocar esse leito adicional para rodar, fora os outros custos fixos que também são diluídos. Então, eu diria que essa é a grande oportunidade que a gente tem, e conforme a gente consegue crescer leitos operacionais, eu acho que você destacou bem que quando um hospital perde um grande credenciamento ou toma uma decisão, como a gente fez, de descontinuar o credenciamento com uma operadora local que era relevante dentro daquele hospital, você tem uma desalavancagem operacional, né? O efeito inverso do que a gente comentou aqui. Obviamente, isso tem efeito na margem do hospital, mas de forma agregada, né,
a gente tem conseguido crescer o número de leitos operacionais. A gente destacou aqui já nesse ano 500, mesmo tendo continuado uma política aqui de descontinuar contratos que a gente não se interessava, como foi o caso da Unimed FES no Rio de Janeiro e como foi o caso de vários outros contratos que a gente comentou ao longo do ano passado. Então, a gente está bastante otimista que com a entrada desses leitos em operação e o crescimento do número de leitos operacionais desses hospitais, a gente vai tendo efeitos positivos na margem. Excelente. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, demais diretores. Um abraço. Essa próxima pergunta vem do senhor Flávio Yoshida, do Bank of America. Por favor, Flávio, seu microfone está liberado. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. A minha questão aqui é com relação à reserva técnica de Sul América, né? A gente viu que ela vem crescendo bastante e nesse TRI especificamente esse crescimento até acelerou, né, em relação ao patamar que a gente viu no quarto TRI, que já era forte, né? Então, eu queria entender aqui o que leva a esse conservadorismo um pouco maior. Vocês estão vendo alguma coisa? E quando vocês acham que vai chegar no momento de uma desaceleração no crescimento, ou um crescimento de reserva um pouco mais alinhado, aí, talvez com o crescimento da Sul América como um todo? Obrigado. Oi, Flávio, obrigada pela pergunta. Bom, com relação à reserva técnica, acho que no último ou no penúltimo call foi um tema, aliás, é um tema que tem vindo recorrentemente e a gente tem manifestado aqui que vem adotando uma postura um pouco mais conservadora para fins de cálculo de reserva técnica, totalmente defensável, totalmente aderente à nota técnica aprovada na ANS. A reserva técnica é composta daqueles sinistros ocorridos, mas ainda não avisados, e daqueles sinistros que foram avisados e não pagos, né? Então, tem essa composição desses dois fatores, e ela oscila sempre em função da sazonalidade de cada período. Olha um período passado maior para poder se preparar para o que vem pela frente. Então, olhando isso, eu fico bastante tranquila com o que a gente tem colocado de reserva, acho que está muito coerente e não vejo nenhuma alteração de conduta no futuro próximo. A gente está bastante confortável com a forma que está sendo feito. Obrigada, Flávio. Obrigado, eu. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Paulo Moll para que faça as considerações finais da companhia. Eu só agradecer a participação de todos aqui no call com a gente e reforçar aqui os agradecimentos que a Raquel e o Gavina já fizeram, os nossos times da Sul América e da Redditor. Dizer que a gente está muito confiante aqui com ter continuidade aí do ano bastante forte, com boas notícias aí de crescimento, tanto no lado da seguradora como no lado hospitalar. Obrigado a todos. Até a próxima. A teleconferência da Redditor está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.